Ausência de peças integrantes da prestação de contas mensal, ocorrência de 67 cheques devolvidos, irregularidade e ausência de processo licitatório, solicitação de documentação relativa ao serviço de limpeza urbana, pagamento de multa por atraso do recolhimento de contribuições sociais, divergência do balanço entre o balanço geral e o enviado pelo Sagres, contratação precária para o exercício de funções e necessidade permanente de administração, também com relação ao aluguel de veículos, inadimplência com a Eletrobras, e ainda o repasse que eu mencionei, né, acima do limite. O Ministério Público opina pela irregularidade das contas e ainda multa. E também solicito a devolução de uma parcela com referência às taxas da devolução de cheques e também 18 mil, em torno de 18 mil relativa à devolução do INSS por conta das multas e atraso arcada pela Prefeitura. O que diz respeito ao Fundeb, fala sobre o seguinte: ausência e irregularidade no processo de licitação, pagamento de multas por atraso, recolhimento também das contribuições sociais com recurso do Fundeb, contratação precária para o exercício de funções de necessidade permanente do Fundeb, também irregularidade na contratação de aluguéis. O Ministério Público opina pela irregularidade das contas e aplicação de multa. Fundo Municipal de Saúde, foram 2 gestores, Manuel e Delmar Damasceno Cruz, período de janeiro a 31 de agosto. As falhas atribuídas a eles são ausência e irregularidade em processo de licitação, envio de contratação com relação às questões de aluguéis e contratação de profissionais de saúde com mais de 2 vínculos empregatícios. O Ministério Público opina pela irregularidade e aplicação de multa. Segundo a gestora, do período 1º de setembro a 31 de dezembro do final do ano, né, portanto, ausência de processo de licitação com relação ao problema com o aluguel de veículos. O Ministério Público opina pela irregularidade e aplicação de multa. Fundo Municipal de Assistência Social, falhas com o processo de licitação e também em relação aos veículos. O Ministério Público opina pela irregularidade das contas e aplicação de multa. A Câmara Municipal, ausência de peça integrante da prestação de conta mensal, ocorrência de cheques devolvido, também pagamento de multa em decorrência do atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias. Recebeu irregularidade com relação ao repasse da Câmara Municipal, já mencionado, né? Variação do subsídio dos vereadores sem a norma correspondente, sem o envio da norma correspondente. O Ministério Público opina pela irregularidade das contas, aplicação de multa e ainda um débito de 1.284 referente aos juros e multa cobrado pelo INSS. Senhor presidente, é em síntese o relato. Em discussão a matéria. A palavra do doutor Anderson. Senhor presidente, está augusta a Câmara. Referente ao exercício de 2010.
créditos suplementares. Ele respeitou o limite autorizado na lei orçamentária anual de 30%, ele atingiu apenas 20,10%. Gastos com profissionais do Fundeb, 63,55%, quando o mínimo exigido é de 60%. Gasto com pessoal, o município tem a máquina enxuta, 37,40%, e ele poderia ir até 54%. Repasse para a Câmara. Houve o demonstrativo, foi juntado, sanando a falha, o demonstrativo financeiro. Houve inicialmente, doutor Jailson, uma falha. A COSIP, Contribuição sobre Iluminação Pública, ela não foi considerada, assim como a maioria dos municípios não o fizeram, porque os próprios programas de contabilidade não recepcionava este valor, porque ele já vem descontado na conta, na tarifa da Eletrobras, e este valor é deduzido para efeito do pagamento dos débitos da Eletrobras, e a maioria dos programas não assim recepcionava. No caso desse município, foram R$108 mil. Quando adicionado este valor da COSIP, que é uma receita indiscutivelmente do município, eleva-se o total da receita e, inversamente, diminui o percentual dos gastos. O próprio Ministério Público aqui comenta que o percentual apontado inicialmente pela lei foi de 7,26%, mas foi desconsiderado, além desta situação, o saldo, e ele considerou diminuindo esse percentual de 7,26 para 7,12. Saldo de R$7.863. Considerando o valor da receita da COSIP, o município repassou apenas 6,89%. Portanto, não há que se falar em descumprimento do percentual dos gastos do repasse da Câmara Municipal. Esta falha também foi cometida lá na Câmara. Se ele recebeu a mais, ele teria gasto 7,31, teria recebido 7,36. Daí porque o cumprimento do percentual. Fique à vontade. Oi. Bem, a outra falha que ensejaria a reprovação destas contas seria um atraso de 46 dias na entrega do balanço geral. O tribunal, é bem verdade, que assentou um posicionamento de que até 30 dias seria tolerável. Atrasar a prestação de contas não é uma virtude do gestor. Mas eu vejo que aqui, no contexto apresentado, 16 dias a mais desse prazo tolerado, inexistindo outras falhas para corroborar com esta, pugnando aqui pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade das decisões, a manifestação, a emissão de parecer prévio pela desaprovação destas contas seria uma pena muito gravosa para a falha cometida. Aplique-se multa a esse gestor pelo atraso, que inclusive já foi aplicada. No momento em que ele apresenta a prestação de contas com atraso, automaticamente o tribunal já gera uma multa. Se aplique agora outra multa para efeito de reprovação das contas, mas que emita o parecer favorável, ainda que com as devidas ressalvas, pois não temos aqui nenhuma das situações caracterizadoras da reprovação das contas. Bem, no âmbito das contas de gestão, e aí de todos os fundos, Prefeitura, Fundeb e Câmara Municipal, tem uma situação particular que eu gostaria de esclarecer. O que veio como solução para os municípios, neste caso aqui, está se transformando em uma tormenta. Veio o parcelamento especial para que se fosse regularizado os débitos previdenciários dos municípios junto ao INSS. E agora a manifestação do Ministério Público, e não é uniforme, pois tem um outro processo em situação idêntica, onde o Ministério Público não pede a devolução destes valores. Entendo que não é cabível a aplicação de imputação de débito. Veio o parcelamento justamente para que se regularizasse esses débitos. Agora há pouco vi um parecer da lavra do Dr. Pinheiro Júnior, que não pede, diferentemente aqui da posição deste procurador, não pede a devolução. Os recursos
foram pedidos a devolução de R$ 20.036,11 da Prefeitura, Fundeb R$ 8.611,98 e Câmara Municipal R$ 1.284,16, referente a juros e multas dos pagamentos de débitos previdenciários. Então eu entendo que seria uma dicotomia, não há como. Esse problema vem de gestões anteriores. Veio o parcelamento justamente para sanar. E aí o gestor faz o parcelamento e terá que, às suas expensas, depois devolver os valores dos juros e multas cobrados. O INSS não faz o parcelamento sem cobrar juros e multas. E lá na guia de pagamento vem discriminado o que é o objeto principal, quais são os acessórios, as multas e juros. Daí porque eu entender que não seria razoável a imputação deste débito, pois o gestor agiu na busca de resolver o problema, que é patente, praticamente, eu acredito que em todos os municípios do nosso estado. Então o que se espera é a exclusão da imputação de débito no âmbito das contas de gestão e no âmbito das contas de governo, a aprovação, ainda que com as devidas ressalvas, pois nós não temos aqui falhas capazes de ensejar a manifestação desfavorável desta Corte de Contas no âmbito das contas de governo da Prefeitura Municipal de São Lourenço do Piauí relativas ao exercício de 2010. É o que se requer, excelências. Eu peço a palavra, senhor presidente. A palavra com o doutor Márcio. Inicialmente, gostaria de dizer que é louvável a atitude da defesa em concordar com o parecer ministerial no tocante às contas de gestão, tanto que evitou adentrar no mérito da questão. Não que as contas não sejam dignas de defesa, mas demonstra que conhece a jurisprudência dessa corte e sabe da gravidade das falhas que contaminam as contas de gestão. E essa discussão nos leva a retomar uma questão que diz respeito à interferência ou não nas contas de governo das falhas presentes nas contas de gestão. O que nós vemos no caso em tela é que houve uma elevada quantidade de cheques sem fundos, salvo engano 65, se o doutor Abelardo pode me confirmar, o valor de R$ 459.951. Ou seja, o que a Corte deve deliberar é até que ponto esse elevado número de cheques sem fundos repercute na credibilidade do município quando da análise das contas de governo. Sem falar que existem outras falhas que o tribunal considera de natureza grave nas contas de governo, como foi o atraso superior a 30 dias na entrega do balanço geral. Gostaria só de levantar essa discussão que fosse apreciada e caso o tribunal leve em consideração alguma falha das contas de governo repercutindo nas contas de gestão, que faça constar expressamente no acordo ou no parecer prévio. Desculpe. Senhor presidente, inicialmente eu tenho sempre aqui votado no sentido que, ao separar as contas de gestão, são responsabilidade distinta, embora seja a mesma pessoa física. Então, eu, gestor da conta de governo, atribuir a gestão ao terceiro, gerir as contas financeiras. Então, seria uma segunda pessoa física. Então, aqui o princípio da identidade, eu faço a diferenciação, mesmo que seja a mesma pessoa física, mas que seja gestão diferente. Conta de governo, ainda que gerada pela mesma pessoa, é diferente, separada das contas de governo, gestão, melhor dizendo. Então, eu nos meus votos aqui, eu tenho conduzido dessa forma. Então, eu vou continuar mantendo o mesmo funcionamento com relação a este voto. E já voltando aqui, com relação às contas de governo, de fato, existe falhas aqui, o atraso de mais de 40 dias e ainda o repasse aí, também o repasse superior ao limite aí previsto. Mas no conjunto das falhas, eu considero que seria realmente muito gravoso reprovar essas contas, dar o parecer prévio desfavorável, recomendar, portanto. Então, meu voto neste caso, é pelo parecer prévio de aprovação com ressalvas, discordando, portanto, aí do entendimento ministerial. Com relação às contas de gestão, aí sim, o gestor aqui não se ouve bem,
Ocorreu muitas falhas, inclusive de natureza grave, um envio de muitos cheques sem fundo, aí, em torno de 60 e poucos cheques, né, como mencionado pelo Ministério Público. Ademais, também tem divergências de demonstrativos, no caso do envio do balanço geral ao Tribunal de Contas em papel, deve ser o mesmo enviado pelo SAC, não há motivo de divergência contábil. Contabilidade é a ciência exata. Se tem um débito do lado, o mesmo valor tem que estar do outro, não existe, tem que ter essa correspondência. Então, falha também considerada grave aqui pelo relator. Então, eu vou concordar neste caso com o Ministério Público, votando pelo julgamento de irregularidade das contas, aplicação de multa de 1.500 UFR, e além disso, a multa por a devolução aí dos cheques, aí, melhor dizendo, a imputação do débito pela devolução do cheque, valor de R$ 1.396,95. E deixo de aplicar essa devolução aí das taxas do recolhimento, pelo atraso do recolhimento do INSS, já visto que tem se alegado que foi uma renegociação, parcelamento de dívida do INSS. Então eu deixo de aplicar, portanto, essa parcela aí de executação de declaração ao recolhimento do INSS. Com relação ao Fundeb, também neste caso, eu vou votar pela irregularidade das contas, aplicação de multa de 500 UFR. Com relação ao Fundo Municipal de Saúde, são dois gestores, Manuel e o Demar Damasceno Cruz, período de 1º de janeiro a 31 de outubro. Vou votar pela falhação de pequena monta, né? Contratação, essa seria mais grave, né? Contratação de profissionais de saúde com dois vínculos empregatícios, uma falha formal que deve ser corrigida pela gestão. Então eu vou aprovar com ressalva e aplicar multa de 300 UFR. Do mesmo modo, a segunda gestão, o período de 1º de setembro a 31 de dezembro, Olívia Maria da Cruz Costa, aplicação, as falhas também são de pequena monta, irregularidade em processo citatório e levantamento com relação aos aluguéis. Multa também de 300 UFR, irregularidade com ressalva das contas. Fundo Municipal de Assistência Social, também vou aprovar com ressalva, haja vista as falhas também de pequena monta, irregularidade processo de citação e irregularidade com relação aos aluguéis de veículos. Discordando, portanto, aqui do Ministério Público, pela regularidade com ressalva e multa de 300 também. Já a Câmara Municipal, as falhas foram bastante, muitos cheques, devolução de cheques sem fundo, variação do subsídio sem a norma correspondente, entre outras de menor monta. O meu voto é concordando com o Ministério Público, pela irregularidade das contas, aplicação de multa de 1.000 UFR e devolução com relação aos cheques sem fundo emitido pelo gestor, as taxas, né, R$ 708,90. Também neste caso, como dos demais, eu vou deixar de imputar o débito de R$ 1.284 referente ao atraso no recolhimento do INSS. É o voto, presidente. Como vota o conselheiro Dr. Frísio? Aprovado o voto do relator por unanimidade. O Fundeb tinha um débito com relação também ao INSS, a imputação, solicitação do Ministério Público. É o mesmo voto, pela não imputação do débito. Sem imputação. Eu pediria agora ao conselheiro Anfísio Neto Lobão Castelo Branco que relatasse as contas do Hospital Regional